porque pode gerar uma nova demanda interna, né, para você conseguir dar conta. Você tem já toda uma indústria, aí você deixa de comprar, ou pelo menos você taxa, né, alguns fornecedores. E aí, qual alternativa você vai? Às vezes não encontra um preço que seja útil, que seja bom, né, Débora? Você tem de impulsionar a indústria interna. Agora, se os Estados Unidos estão preparados para isso, se de fato vão dar conta, né? Aí temos toda uma questão adiante. Eu vou trazer aqui para a conversa, já estamos maravilhosos aqui, porque Débora Oliveira, Pedro Duran, há pouco, e ali novamente, Américo Martins. Estamos aqui em tela com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin, ou Brustolin. Professor, já lhe entrevistei várias vezes, não quero perder a amizade, eu aqui, aluna, com o professor. Brustolin ou Brustolin? Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Eu acho que é a Brustolin, é assim que as pessoas falam no Brasil, pelo menos. Não, Brustolin. Uma vida inteira as pessoas... Elisa, é Elizabeth ou Elizabeth? É Elisavic, Elisawick ou Isaweck? Então, assim, gente, já tá aqui, segura na mão de Deus. Só o Américo Martins, que não tem como confundir, tá entendendo? Porque o Américo é nosso artista aqui. Todo mundo já sabe que chama Américo Martins. Américo participando também da entrevista aqui com a gente. Professor, eu vou lhe fazer uma pergunta usando algo, sei lá, que uma criança mais faz. Quando uma criança ouve algo, ela diz assim, por quê? Por que Donald Trump faz isso? Qual é a missão? É impulsionar o mercado interno ou é mostrar para o mundo, minha gente, vocês estão se achando, mas agora vocês vão ter que lembrar que quem importa mesmo são os Estados Unidos. No fim das contas, é por questão econômica ou é mais pela mensagem, pelo símbolo que tem tudo isso? Por que Trump faz isso? Bom dia novamente, Elisa. Bom dia a todos. É por questões econômicas, é claro, tem uma questão de projeção de poder também, mas o Trump tenta retomar a industrialização dos Estados Unidos. Os Estados Unidos perderam bastante da sua capacidade industrial. Para a gente ter uma ideia, hoje as indústrias da China sozinhas representam todas as indústrias dos Estados Unidos, da Alemanha e do Japão juntas. Então, é uma grande perda de capacidade. Os Estados Unidos eram o país mais industrializado do mundo lá no final da Segunda Guerra, se mantiveram assim durante décadas. É claro que esses insumos, né, aço e alumínio, repercutem nas indústrias em geral, como vocês vinham discutindo há pouco. Agora, também é uma mensagem de poder, porque os Estados Unidos ainda são, em termos nominais, a maior economia do mundo. O Trump vem utilizando as tarifas como instrumento geopolítico, ou seja, quando ele disse que traria tarifas contra México e Canadá, ele estava negociando o fentanil, né, uma droga que mata muitas pessoas nos Estados Unidos, cerca de 200 americanos por dia, e os imigrantes ilegais. Então, ele mistura essas questões, né, as tarifas, o comércio internacional, com uma agenda geopolítica e, para finalizar, Elisa, ele também mistura isso com uma agenda de economia interna. A ideia dele é fazer com que outros países paguem por essas tarifas e, ao mesmo tempo, reduzir impostos dentro dos Estados Unidos, retirando o peso do consumidor norte-americano. Ou seja, seria uma espécie de troca da balança comercial para a política fiscal dos Estados Unidos. Se isso vai dar certo, nós não sabemos. Aparentemente, a pressão é inflacionária, deve tornar os produtos mais caros. Existe já uma consequência que as bolsas já abriram em outros países, então a primeira consequência é que outras moedas, né, o yuan chinês, o iene japonês, o próprio euro, estão desvalorizando em relação ao dólar, porque a desvalorização das moedas é uma forma de protecionismo que os países empregam naturalmente para tornarem as suas indústrias mais competitivas, Elisa. Américo Martins também está conosco aqui na conversa. Américo, por favor. Obrigado, Elisa. Muito bom dia, professor. Bom dia aos meus colegas aí no estúdio também. Sempre um prazer tê-lo aqui na CNN. Professor, nós vamos transmitir mais tarde um pouco uma entrevista do presidente da França, Emmanuel Macron, que concedeu à CNN Internacional, na qual ele diz que já dialogou muitas vezes com o presidente Donald Trump, dizendo que ele deveria focar no seu rival geopolítico, a China, ao invés de usar as tarifas, que segundo os europeus são injustificáveis, não tem nada que justifique essas tarifas, para todos os países, inclusive os aliados. Esse tipo de apelo funcionaria com o Trump? Primeira coisa. E segunda,
Funciona essa questão de colocar tarifa em todo mundo, inclusive nos aliados? Bom dia, Américo. Sempre um prazer também. Olha, no primeiro mandato do Trump, ele chegou a aliviar essas tarifas para alguns países. Então, o Brasil tinha uma relação melhor naquela época era o presidente Bolsonaro, tinha uma relação melhor com o Trump no primeiro mandato do que o governo atual tem. O Brasil, a Argentina do Macri e a Coreia do Sul conseguiram trocar as tarifas por cotas de exportação. Mais tarde, e aí eu endereço a sua pergunta, os Estados Unidos também baixaram tarifas contra o Canadá, o México, a União Europeia e o Reino Unido. Então, houve uma negociação, de novo, o Trump usa as tarifas como instrumento para negociação, para buscar a mesa de negociação com inclusive, países parceiros. Agora, nós não sabemos o que vai acontecer dessa vez, porque ele já anunciou tarifas antes, inclusive México e Canadá novamente, depois recuou, houve uma negociação. O Brasil mesmo, né, o governo brasileiro está em alerta, esperando os efeitos disso, se de fato as tarifas entrarem em vigor. De qualquer forma, nós não temos, neste momento, uma boa interlocução com o governo dos Estados Unidos. A nossa interlocução é em níveis mais baixos da diplomacia. Veja que nós enviamos uma embaixadora para a posse do Trump, enquanto para a posse de outros presidentes. O presidente do Irã, por exemplo, Pezeshkian, teve a presença do nosso vice-presidente, o Geraldo Alckmin, lá cercado de terroristas. Dias depois, o Ismail Haniyeh foi morto em Teherã. Mas na posse do Trump, do nosso segundo maior parceiro comercial, nós não tivemos alguém de primeiro escalão e, ao mesmo tempo, não temos uma boa interlocução com esse governo até o momento, Américo. Seguimos aqui ao vivo com o professor Vitélio Brustolin. Se você acabou de chegar com a gente aqui na CNN, está acordando agora, está meio perdido ou não viu notícia no fim de semana, saiba que nós temos aqui novas informações. Eu ia falar novas novidades, achei melhor evitar. Talvez meu professor de língua portuguesa não ia gostar disso. Mas novidades em relação a Donald Trump naquilo que diz respeito às taxações, né? Pegar produtos que são importantes para quem fabrica e também para os Estados Unidos que compram e taxar. E isso gera um efeito no mundo todo, né, Débora Oliveira? Inclusive para nós aqui no Brasil, porque vendemos para a lojinha dos Estados Unidos. Pois é, Elisa. E eu queria também aproveitar essa oportunidade para perguntar aqui para o professor Vitélio nesse momento, porque já pegando o gancho aqui nessa relação que o senhor falou que a gente tem hoje com os Estados Unidos, viu, professor, que é uma relação diplomática, assim, não tão elevada como já com outros países e parceiros, a gente já teve países como, por exemplo, a Alemanha, Olaf Scholz dizendo que vai realmente implementar, retribuir qualquer tipo de taxação nesse momento dos Estados Unidos. Mas e o Brasil nesse jogo todo, comparado a esses outros países? A gente tem capacidade para essas respostas alternativas e também alternativas para a exportação do aço nesse momento? Qual que é a capacidade de negociação que a gente tem hoje do Brasil, comparado a que outros países têm, que já têm alimentado essa história de que vai sim retaliar também os Estados Unidos? Pois é, uma pergunta muito interessante. A princípio, os Estados Unidos são o nosso maior destino para o aço, né? Foram 2,8 bi no ano passado, vocês mostraram os números há pouco. Na sequência vem o Canadá, que é na ordem de pouco mais de 230 milhões de dólares. Em termos de alumínio, são quase 900 milhões de dólares. Então, o aço é o nosso segundo maior produto de exportação para os Estados Unidos, só atrás do petróleo. A questão é que a China vem desacelerando o seu crescimento. Então, a China, que poderia ser um destino para a nossa exportação, que poderia ajudar no crescimento chinês, nesse momento não tem tanta demanda pelo nosso aço, a não ser que a gente venda mais barato. E a própria Europa está, em alguns países estão entrando em recessão. Então, para onde nós enviaríamos esse excedente, caso não seja para os Estados Unidos? O mais sábio nesse momento seria nós negociarmos com os Estados Unidos, nosso segundo maior parceiro comercial. Desde 2009, a China ultrapassou os Estados Unidos. Os Estados Unidos se mantiveram durante quase todo o século XX como o nosso maior parceiro, mas é ainda o país estrangeiro que mais investe no Brasil. Não há por que nós termos uma relação conturbada com o nosso vizinho, e sobretudo por questões de diplomacia presidencial. A visão do Itamaraty sempre foi muito pragmática nesse sentido.
E é claro que essas tarifas também prejudicam os Estados Unidos porque acabam encarecendo os produtos. Afinal de contas, os Estados Unidos não são autossuficientes em aço e alumínio. Se fossem, não precisariam impor tarifas a países estrangeiros e o fato de imporem essas tarifas torna os produtos manufaturados com esses insumos mais caros também no mercado interno dos Estados Unidos. Pedro Duran também está conosco aqui nesta entrevista. Seguimos ao vivo, em 9 horas e 36 minutos. Você sabe que uma das coisas que eu mais gosto é o ambiente do professor Vitélio, né? O mapa que aparece. Nossa, é muito bonito. E tem uns livros atrás, olha aí, ó, em tela cheia. Fica uma coisa super elegante, né? Vou até andar um pouquinho aqui para chegar do lado dele. Professor. Desculpa, professor, te deixar nessa situação ligeiramente constrangedora. Esse é nosso jeitão, eu amo nosso jeitão. Isso. Mas eu vou fazer uma pergunta porque quando a gente fala de Donald Trump, muita gente e, enfim, analistas do mundo internacional dizem assim, mas existe uma cultura da diplomacia, existe uma regra dos países, existe um histórico dos Estados Unidos, das democracias, enfim. E o Trump não está nem um pouco preocupado com nada disso, né? Do ponto de vista de acordos, acertos, saiu lá da OMS, já rompeu com o Acordo de Paris, mas a economia efetivamente mexe com o dia a dia das pessoas. Então a minha pergunta é, do ponto de vista da economia, essa estratégia protecionista de tarifas, taxação, para teoricamente proteger os produtos americanos e as indústrias americanas, isso funcionou no primeiro mandato dele? Deu resultado? Faz sentido economicamente repetir a estratégia? Pedro, esse móvel aqui fui eu mesmo que desenhei, fico feliz pelo elogio. Veja só, no primeiro mandato, em algumas áreas, o Brasil acabou se beneficiando. Nós acabamos vendendo muita soja, por exemplo, para a China. Outras áreas não foram tão bem sucedidas, né? Então, vocês falavam há pouco da redução da produção de aço e alumínio, justamente por conta das tarifas impostas até que fossem negociadas as cotas, e mesmo assim, com as cotas, houve uma redução na produção brasileira. Existe uma interdependência, né? Esse é efeito da globalização, interdependência das economias. Quando o Trump fala que ele quer produzir o máximo possível dentro dos Estados Unidos, ironicamente, ele lembra um país que há uma aversão dele por esse país, que foi a extinta União Soviética, que procurava produzir todos os seus insumos dentro do país e aí produzia carros, por exemplo, né, já que a gente está falando de aço e alumínio, carros muito caros e muito ineficientes. Então, a cadeia de produção ela é global, não tem como os Estados Unidos substituírem todos os insumos, isso vai tornar os produtos norte-americanos mais caros e mais ineficientes. Agora, é claro que essas tarifas trazem parceiros ou oponentes à mesa para negociação e é isso que tem acontecido nesse governo Trump. Por enquanto, as únicas tarifas impostas foram contra a China. E ainda por cima foram menores do que aquelas que ele prometia na campanha. Ele prometia tarifas de 60%, aplicou tarifas de 10%, Pedro. Mas, de qualquer forma, em se tratando de Trump, nós precisamos aguardar, porque o anúncio dele foi numa entrevista, no meio de um voo para jornalistas. Não há ainda um anúncio oficial e nós não sabemos, de fato, como seria essa aplicação de tarifas e nem se haveria possibilidade de negociação, Pedro. Conversamos com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Professor, muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso jeitão live de fazer jornalismo. Adoramos a sua presença. Obrigada. Obrigado pelo convite, adorei também.